por esses policiais que hoje estão ali no fundo e estão mesclados entre demais pessoas aqui da nossa comunidade. Pois bem, senhores, o motivo de nós nos encontrarmos aqui hoje é em razão do último discurso da última sessão da Câmara de Vereadores, ou seja, dessa Casa do Legislativo, do nosso vereador Everaldo dos Santos, vulgo Quequinha, conhecido popularmente como Quequinha. Pois bem, viemos aqui para demonstrar o nosso total repúdio, a nossa indignação e a nossa revolta em nome de todos os policiais em relação às palavras proferidas aqui desta tribuna. Naquela oportunidade, o nosso vereador, e acredito que estava em pauta aqui a questão da segurança pública do município de Balneário Gaivota e obviamente da nossa comarca. Nós gostaríamos de informar os senhores vereadores que somos também contempladores do atual caos que se encontra a segurança pública no âmbito geral, no âmbito estadual e nacional e obviamente municipal. Todos nós sabemos o quão caótico está a pasta, diríamos assim, relacionada à segurança pública. Nós sabemos que trabalhamos com efetivo, falar a parte de polícia civil, em torno de 50% do que deveria. A polícia militar é sabido de todos da comunidade aqui que muitas vezes faz as suas rondas com um único policial, com uma única viatura. É importante dizer que nós, como policiais, também somos cidadãos e também nos sentimos de certa forma esquecidos pelo poder público, que já vem de longa data, não é só desse governo, não é do governo anterior, já vem de longa data o descaso para com a segurança pública. O que nós não podemos tolerar, digo aqui ao vereador, é a falta de respeito a esses poucos policiais que dão a vida por todos que estão aqui. Naquela oportunidade, no dia 30, no último dia 30, que é a última terça-feira, o senhor esteve aqui, senhor vereador Quequinha, e disse algumas palavras. Vou citar, abre aspas, algumas palavras. Infelizmente, a nossa polícia só serve para multar. Pois bem, senhores, dentre as atribuições da Polícia Civil não está a questão de multar. Está atribuído à Polícia Militar. E a Polícia Militar faz porque é dever dela. É dever dela aplicar a lei. É dever dela aplicar uma infração de trânsito. Se o policial não faz essa infração, se o policial, porventura, opta por não fazer determinado, não agir determinado crime, o criminoso passa a ser esse policial. Ele estaria no crime previsto no Código Penal de prevaricação. Então teríamos duas infrações, a de trânsito e a do policial que não fez a sua função, não executou a sua função. Pois bem, a polícia de Sombrio, seu vereador, não funciona só para Sombrio e região da comarca de Sombrio, Balneário Gaivota, não funciona só para multar. Essa polícia, qual o senhor chacotou e desrespeitou na última sessão, é responsável pela prisão de 2 das 10 maiores quadrilhas de assalto a banco do Brasil. Essa polícia que o senhor aqui denegriu na última fala que o senhor fez, é elogiada fora do estado, é elogiada pela Câmara de Vereadores dessa mesma comarca, seria da comarca de Sombrio, e vem aqui ser achincalhada pelo senhor quando do uso da sua palavra aqui nessa casa. O senhor ouviu, o senhor falou aqui assim, já fui roubado nessa sua explanação. Realmente o senhor já foi roubado e foi atendido em minutos no seu posto de gasolina por mim, que estava de folga, pela minha esposa, que eu larguei na rua para ir atrás dos criminosos ou vagabundos, como o senhor falou. E naquela oportunidade conseguimos prender o assaltante em torno de 1 hora, mais ou menos depois. Foi autuado em flagrante e levado ao presídio pelo aquele roubo que o senhor sofreu. O senhor sabe bem que toda vez que a polícia foi acionada ali, a polícia esteve de forma velada ou presente, de forma ostensiva, mas esteve, claro e obviamente, dentro do seu poder, dentro do que poderia. Se existir uma viatura só, não existe como nós nos multiplicarmos e estarmos em vários lugares ao mesmo tempo. O senhor usou outra palavra, abre aspas. Infelizmente, um amigo nosso só não foi para o presídio porque tivemos que pagar fiança. Tivemos. Ou seja, o senhor se inclui nisso. Só porque fugiu da polícia. E aí eu pergunto à casa e às pessoas aqui. Só porque fugiu da polícia. Isso é o mínimo? Isso é algo desprezível? Mas foi bem, vamos ao caso em tela, seu Everaldo, vereador Everaldo. Naquela oportunidade, um rapaz fugiu da polícia após fazer gestos obscenos
estava em curso um crime de desacato, desobediência, resistência e estava fazendo racha quando fugiu da polícia. Crime de racha. Crime esse que o legislador viu, percebeu que deveria ter uma reprimenda muito maior do que deveria. E um pouco antes da prisão daquele menino, gente boa, não cabe a mim dizer se ele era uma pessoa boa ou não. O que cabe a mim é que naquele momento ele estava como criminoso e assim deveria ser tratado. O legislador percebeu e transformou a lei, dando uma prisão em flagrante para quem for pego com crimes de racha. E aí, o que me coloco não é a primeira vez que nesta casa estivemos aqui para defender a questão da atuação tanto da Polícia Civil como da Polícia Militar nos crimes de trânsito. O senhor colocou, estão querendo multar, como se a multa fosse de menor relevância. Pasmem os senhores, tanto vereadores como população, que o número 1 de mortes é o trânsito. Mais do que o criminoso que assalta, mais do que o cara que estupra, mais qualquer outra causa de morte, senão o trânsito. O trânsito é a principal. Então, mesmo que a polícia tivesse uma predileção em relação ao crime de trânsito, às multas, ela deveria fazer isso, porque assim estaríamos preservando bem maior que a vida. Muito mais do que prender criminosos ou vulgarmente vagabundos, a função da polícia é preservar vidas. E nós trabalhamos com esse intento, preservar vidas. O senhor também falou, abre aspas, a polícia daqui só serve para apanhar uma arma e sair correndo atrás dos outros. Verdade. A polícia, quando necessita, faz uso de sua arma, que é a caneta dela, que é a colher do pedreiro, o material, a ferramenta de serviço da polícia é a arma. E quando necessário, nós faremos uso da arma sim, seu Everaldo. Quando o seu estabelecimento comercial ou qualquer outra pessoa que estiver em risco e se justificar o uso de arma de fogo, o faremos, porque a lei assim nos autoriza ainda, diante de toda a insegurança que está no nosso país. Abre aspas, nova explanação do senhor. Prender vagabundos, eles não prendem ninguém. Em que mundo nós estamos? Que eu acredito que é sabido de todos. Nós, por exemplo, em Sombrio, temos 2 investigadores e, como eu disse, prendemos sim, muito mais do que é esperado por 2 policiais ou por uma viatura como tem em Balneário Gaivota. Prendemos muito. Quando o senhor estava discursando aqui e achincalhando a imagem da Polícia Civil e a Polícia Militar, a Polícia Civil acabara de prender um criminoso condenado a 20 anos pelo crime de estupro, porque pegava enteada com 11 anos de idade e mantinha relações à força com ela. No mesmo momento que o senhor achincalhava a Polícia Militar, a Polícia Militar se encontrava naquele dia 30, se não falha a memória, e no bairro Januária, em Sombrio, efetuando a prisão de um dos maiores traficantes que já tinha sido preso por nós anteriormente, com 1,5 kg de maconha. Então, essas atuações, que já é de conhecimento de todos, por si só, já fazem com que a sua frase em dizer que não prendemos vagabundo caia por terra, senhor Everaldo. Outra explanação do senhor. E eles sabem quem rouba, quem trafica e assim por diante. Realmente, somos 2 investigadores. Sabemos quem rouba, quem trafica, quem faz agiotagem, quem faz rolo de carro, sabemos disso. Só que, em função da lei, em função da fragilidade da lei em relação ao serviço policial, muitas vezes não conseguimos pô-los no seu lugar, que seria na cadeia. Muitas vezes sabemos quem é, mas a sociedade se sente à mercê dos criminosos e ficam com medo, relutantes em dar um depoimento que A ou B trafica, que A ou B rouba, que A ou B são autores de furto. E nós, polícias, não temos como ter uma bola de cristal e dizer para o juiz, fulano foi que fez, porque eu sei. O juiz, obviamente, cumprimento a lei, determina que apresentamos testemunhas, determina que apresentamos provas técnicas, científicas. E por isso, muitas vezes, acabamos esbarrando, mesmo sabendo quem é o criminoso, acabamos esbarrando em problemas legais que não deixam nós cumprir em excelência o nosso trabalho policial. O senhor, naquela mesma oportunidade, disse, agora, vou citar, abre aspas, agora há pouco, um coitadinho que estava sem o dinheiro, sem o documento. Aí, lhe pergunto, senhores, a lei é feita para ser cumprida, e nós, como policiais, somos obrigados, não é facultado, a cumprir a lei.
Se a lei diz para portar, trazer consigo o documento, quem somos nós, policiais, para dizer, não, essa aqui eu vou abrir uma exceção, porque não está portando, ele tem, mas não tinha. Se a lei diz portar, é para cumprir, se ele não estiver portando, autuar, como assim foi feito. Ao que me consta, eu conversei com o policial que atendeu essa ocorrência, me chamou a atenção, que o senhor falou que foram presos. E ninguém vai preso por questão do documento. É sim guinchar do carro, há uma série de procedimentos administrativos, mas ninguém vai preso, como o senhor disse aqui. Ninguém foi preso porque estava com o documento atrasado. Pois bem, naquela ocorrência, o carro estava sim atrasado. E eu pergunto para os senhores, muitas vezes a lei para nós parece algo, bom, para que eu vou cumprir isso? Mas tem uma razão de ser. Muitas vezes uma simples blitz policial, quando alguém for consultar o seu documento, tá? O policial quer ver se está realmente em dia com as atribuições legais, a questão tributária, e também está vendo se aquele veículo não é do seu João, da Dona Maria, que pode ter sido furtado instantes antes e que precisa ser visto isso. O fato de não tirar uma segunda via do documento não significa que o carro está tudo ok. O fato de eu conhecer alguém numa abordagem não significa que eu não deveria abordá-lo. Pois o interesse público está sempre na frente do nosso interesse privado. É assim que nós da polícia agimos. Não me causa espanto quando vem um vereador, alguém que faz as leis, a função desse órgão, desta casa, os senhores sabem melhor que eu aqui, é legislar. O que significa legislar? Fazer as leis. E aí eu pergunto aos senhores, o senhor presidente, as leis confeccionadas aqui, debatidas aqui, tão importante que é o Poder Judiciário, devem receber esse mesmo tratamento que o vereador Everaldo está pedindo para que se faça com as leis estaduais ou federais? Me deve ser questionado quando da atuação da polícia, numa lei confeccionada na casa dos senhores, pensar, não, isso aqui eu aplico, isso aqui eu não aplico. Tenho certeza que seria um desrespeito aos senhores que se reúnem todos semanalmente aqui para a confecção de nossas leis municipais. Então fica aqui, senhores, o questionamento. Esse posicionamento de que a polícia não só sabe montar, não prende, é um posicionamento isolado do nosso vereador, excelentíssimo Edil, nobre Edil, vereador Quequinha, ou essa é a opinião de toda essa casa do Legislativo? Porque senão, se assim for, se a casa aqui acredita que os policiais, os poucos, e eu digo heróis, porque alguém que entra numa viatura, um único, sozinho, para patrulhar um município do tamanho de Balneário Gaivota, no mínimo herói é. Sozinho, no mínimo herói é. Então, se esse for o entendimento da casa, estendemos o nosso repúdio à casa legislativa. Eu acredito que não seja, mas estenderíamos também o repúdio aos senhores. Nós queremos que os senhores entendam que estamos todos, inclusive eu e o senhor, vereador, no mesmo lado, que é contra a criminalidade. Estamos todos do lado do bem. E se nós queremos que a polícia, que a segurança pública seja melhor assistida, nós devemos dar amparo aos policiais, aos poucos policiais que estão aqui no combate ao crime. E o amparo se deve sim criticando a segurança pública, mas contra quem realmente merece, contra quem deixou ficar nesse patamar, que não os policiais, que muitas vezes, falo até por mim, senhor Everaldo, poderia ficar em casa gozando das minhas licenças, pelo menos mais 5 meses em casa. Falo meu colega Tiago, poderia ficar 6 meses em casa, mas não fazemos para não abandonar a nossa função. Muitas vezes as pessoas batem na nossa casa, daqui os policiais que não deixam mentir, pedindo uma solução para A ou B que está empinando a moto, fazendo arruaça, praticando racha, praticando tráfico, praticando crime. E nós, mesmo de folga, mesmo sem receber R$1 a mais, saímos, deixamos a família em casa para a nossa atribuição. Não atribuição só como policial, mas como pessoa. Já que a polícia nos escolheu, nós escolhemos a sociedade para defendê-la. Se querem estar conosco, vamos todos juntos. Vamos todos reclamar do poder público. Queremos mais policiais, queremos mais viaturas, queremos mais condições de trabalho. Agora, queremos a perpetuação de positividade, diria assim, de palavras que acalentem o policial, palavras que incentivem o policial, e não que o denigrem, como o senhor fez aqui na última sessão. Gostaria de dizer que a Polícia Civil e a Polícia Militar
estão de braços abertos a toda a população, aceitando críticas, aceitando sugestões, e dizer que nós sempre, senhor vereador, estaremos trabalhando pautado na lei e conforme ela determina. Força e honra a todos e até uma próxima oportunidade. Muito obrigado.